Vereador Alexandre Rosa, eu não havia ficado sabendo da morte da dona Dilma. Eu quero reforçar o que tu falasse aqui. É uma pessoa maravilhosa, que foi importantíssima para a comunidade de São Judas Tadeu, uma daquelas que ajudou a erguer tijolo por tijolo, junto com o seu Nelson e toda a família Zimmermann, os filhos que a gente conhece bem. E o que a gente deseja é que Deus continue abençoando aquela família com muita força, com muita luz, e com certeza a dona Dilma, ela está em algum canto desse universo brilhando ali e olhando pela família, e com certeza uma família que é muito religiosa, né, vai ser bem confortável em relação à sua crença em Deus, porque ela está lá num cantinho com ele, com certeza absoluta. Vereadores, um assunto que eu quero trazer para a tribuna é de que a gente precisa buscar algumas informações, porque eu tenho recebido algumas reclamações em relação às clínicas que realizam exames aqui em São José, exames de sangue. Tem várias que são conveniadas com o município, na Forquilinha, tem aqui Cobrasol, tem lá em Areias, e a gente tem recebido algumas reclamações em relação ao atendimento que tem sido dado ali na ponta. E, de fato, a gente não sabe quantas pessoas são atendidas, qual é o tempo de espera para conseguir realizar o exame, o tempo de espera quando chega ali para realizar o exame. Dizem que a clínica ali na Forquilinha ela é muito abarrotada, porque é uma região bastante grande. Então, a gente vai, vereador Edilson, junto com o vereador Edilson, o vereador Neto, a gente pode fazer um documento pela Comissão de Saúde para que eles nos tragam essas informações, para a gente entender onde é que está alguns gargalos, porque é um serviço essencial, é um serviço que tem uma necessidade, a população cada vez procura mais, e a gente tem que entender como é que está essa relação, porque eu falo especificamente da Forquilinha, eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas que dizem que chegam ali, ficam bastante tempo esperando, é um lugar bastante apertado, e a gente tem que entender que todos esses exames são pagos, então a gente tem que ter um atendimento muito bem feito para a população, até porque é a população que está pagando esses exames, né, vereador Tessari? Então, eu vou elaborar um documento para que eu vou passar para vocês, para que a gente possa fazer de forma muito cordial a Secretaria de Saúde, quem sabe a gente até chama a secretária ou uma representante da secretaria, para que a gente possa discutir um pouco sobre esses atendimentos terceirizados desses exames que são feitos aqui em São José por essas empresas. Recentemente, nós tivemos a construção da rótula ali da Gerôncio Tives, no Shopping Itaguaçu, e que foi importante a rótula porque, na teoria, a rótula ela não vai fazer com que o trânsito pare que nem uma sinaleira. Mas a gente continua tendo um problema sério ali. E o problema sério é porque a gente tem uma faixa de pedestre e que ali é um shopping. Então, assim, a todo momento, sei lá, de 20, 20 segundos, tem gente passando na faixa de pedestre e o pedestre, ele é prioridade e a gente tem que parar. Só que isso acaba trancando toda a rótula. Então, ela acaba não funcionando em razão de que o motorista, quando chega ali, tem que parar. Tecnicamente, eu não sei o que dá para ser feito, né? Alguns já falaram, tem que ter a sinaleira de pedestre. Não adianta, porque daí vai acontecer exatamente o que já aconteceu quando nós tínhamos a sinaleira. Então, fazer uma passarela, mas daí a gente olha ali um espaço, né, estreito, tem bastante fio, tem poste. Mas eu acho que a Secretaria de Trânsito, junto com a Secretaria de Planejamento do município, tem que fazer um estudo bastante rigoroso para ver o que é possível fazer ali. O que dá para fazer aí para que as pessoas não tenham mais que passar pela faixa de pedestre e consigam passar com toda a segurança sem ter que fazer parar o trânsito, porque daí a rótula não vai funcionar. E vocês todos passam ali, sabem que fica parado constantemente. Quem está vindo da Procasa, quem está vindo da BR, quem está vindo do Cobrasol, porque é muita circulação de pedestre. Em Blumenau, lá na avenida principal, onde tem um shopping, eles fizeram, mas aí, claro, foi feito um planejamento e talvez tecnicamente dava. Aqui eu não sei se está, fizeram uma subterrânea. Então, enfim, resumindo, não sou técnico, mas alguma coisa tem que fazer, vereador Romeu, porque volta a frisar, não adianta ter a rótula, se tu sai da rótula e tu tens que parar
de 20 em 20 segundos, porque tem pedestre passando. Então, acho que isso é bastante importante que seja pensado. O vereador Crislan falou da questão da creche de Barreiros. Quando, eu não sei se foi no segundo ano do governo do prefeito Orvino, a partir do segundo ano, enfim, foi a partir da aprovação do PPA aqui nessa casa, então deve ter sido a partir do ano de 2022, porque primeiro a gente aprovou em 21 o PPA. Eu subi essa tribuna e eu disse, eu não vou fazer emenda ao orçamento para a construção da creche de Barreiros, porque está no PPA. Então eu quero crer que, como está no PPA, essa ação vai ser feita, porque é uma promessa de campanha. E passou todo o primeiro mandato, e a gente não teve a construção da creche de Barreiros, que é muito importante. Barreiros não é a Procasa, porque a Procasa precisa de uma reestruturação naquela creche para atender o público da Procasa, porque já é bastante grande, e a gente tem que ter uma outra creche em Barreiros. Inclusive, naquele projeto para alienação, tinha um terreno que era ali na Portela. Enfim, esse ano a gente vai fazer uma emenda, porque aquilo, nós chegamos aqui, a gente deu o crédito de que, não, agora vai sair, já que o governo passado, que era também do PSD, não fez a creche, a gente fez a emenda e sempre foi derrubada, então agora esse novo vai fazer. Não fez, estamos no segundo mandato, e agora a gente vai fazer essa emenda, esperando que a gente consiga aprovar aqui, porque volta a frisar, Barreiros precisa de creche. O vereador Alexandre Rosa sabe bastante disso, principalmente na região onde ele circula muito ali. É necessário, porque é uma cobrança que as pessoas fazem bastante da gente. E também, aproveitando para falar de Barreiros, a gente precisa, de novo, enfim, a gente é redundante quando as coisas não acontecem. Pensar no binário em Barreiros. Está na hora de pensar em fazer binários em Barreiros. A gente já tem o binário ali, vai fazer quase 10 anos, que é só a Santo Antônio e a Manuel Loureiro. Uma parte da Coronel Américo, naquele trechinho onde eram antigos abotes, que daí liga para a Servidão, e um pedacinho também da Rua Velha. A gente precisa de mais binários. Dá um exemplo, lá na Rua Moura, nós temos o Palmira. E ali no Palmira, nos finais da manhã, nos começos das manhãs, nos começos das tardes, finais da tarde, tem um movimento intenso ali. Ali poderia ter um binário, porque logo na frente tem uma outra rua que liga ou com a Portela ou com a Adão Schmidt. Então, o município precisa urgentemente pensar no binário. E é algo que a gente está falando há bastante tempo. Uma outra rua, a própria Adão Schmidt, o vereador Romeu conhece como ninguém ali, é muito estreita. Daí tu pega a rua José Vitor da Rosa, aquela que liga o Ceasa com a Leoberto Leal, extremamente estreita. Daí tu pega a rua Iano, extremamente estreita. Diferente da Portela e talvez da Moura, que são mais largas, todas as outras são estreitas. Então o município tem que fazer um estudo técnico, e a gente está pedindo para fazer esse estudo técnico faz, enfim, 6, 7 anos. Faça um estudo técnico e nos diga, é possível, não é possível? A gente sabe que as quadras em Barreiros, elas são bastante longas, vereador Jair. Né? Elas não são planejadas que nem foi no Cobrasol e Campinas, que é mais um quadrado. Mas a gente precisa, porque isso vai trazer, inclusive, mais segurança para os pedestres, principalmente. E também, por fim, falar dessa questão da taxação. Eu converso com muitas pessoas e eu disse, independente de tu ser oposição ou tu ser situação, tu não precisa deixar de ser oposição ao governo federal. Tem que continuar sendo, cobrando. Agora, a gente não pode passar a mão na cabeça dos Estados Unidos, que está fazendo isso com o mundo inteiro, porque o presidente é um mimado, ele é um mimadão. Vocês podem ver que tudo que o país está começando a se revoltar contra os Estados Unidos, inclusive buscando outros mercados. O Brasil vende mais para os Estados Unidos, compra mais dos Estados Unidos do que eles compram da gente. E ele escreveu uma carta extremamente ridícula, que o Nobel da Economia americano falou, não, é uma carta completamente ridícula, ideológica. Eles falam que não, vamos fazer governo não ideológico, e é completamente ideológico. Porque ele está pedindo, olha só, ou tu dá anistia, nós vamos taxar o Brasil e vamos ferrar com o empresário, com a indústria, com o trabalhador, se tu não der anistia. Para, né, gente? Ele está fazendo isso com tudo que é país. Vai ver a revolta que deu no Canadá. Independente se era oposição ou situação, eles se juntaram. Por isso que eu volto a frisar, a gente não pode admitir isso. Independente de posição política, não pode admitir isso. Porque o que ele está fazendo é o seguinte, é
querendo quebrar o Brasil. Mas no final das contas, como ele já fez com outros países, ele vai berrar, mas ele vai voltar atrás, porque ele precisa mais do Brasil do que o Brasil dele.